Fala, crianças, voltamos aí. Ligaram para mim aqui no meio da transmissão, era minha esposa ligando e aí travou tudo aqui para mim. Eu não sei se vocês estavam me ouvindo, se vocês não estavam ouvindo. Então bora voltar aí, quem estava na transmissão anterior, ver se agora vocês estão me escutando. Porque quando entra a ligação aí, eu botei no modo avião, mas quando é favorito, que é o caso da minha mulher, quando liga a ligação chega. Então deixa eu ver aí se voltou. Voltou? Estão me ouvindo de boa? Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar. Só para a galera se localizar, eu estou comentando aqui sobre os padrões preliminares da prova da segunda fase penal de ontem. Eu já fiz os comentários ontem à noite, está no canal do YouTube Jus 21, mas eu estou tirando a dúvida aqui, até porque eu estava lá, como eu falei na live anterior, eu estava lá nos nossos grupos de WhatsApp dos alunos e foram aparecendo muitas dúvidas e tal, e a gente está tirando as dúvidas aqui. Então vamos lá, eu estou falando sobre a peça, ia concluir sobre a peça, as dúvidas de vocês, para passar para as questões. Tem a pergunta da Thaís, Esteves, que é a nossa aluna aqui do Jus 21. Professor, pedi para afastar a qualificadora da linha B como está na prova. Como será que vai ficar essa questão? Vai ficar sem problema nenhum. A linha B é um erro de digitação. O correto é a linha D, D de delta, D de dado. Mas não tem problema. O importante é você ter falado no afastamento da agravante de perigo comum, tá? Não é uma qualificadora, tá, Thaís? O termo qualificador está equivocado. Isso não vai tirar ponto de você, só alertando que é uma agravante. Mas pode ficar tranquilo em relação a isso, beleza? Eu não estou na questão 1 ainda, tá? Nós estamos na peça. Tem mais alguma dúvida? Professor Eduardo da Silva Carla. Professor, quem colocar só completa, pontua, não entendi. Não entendi, desculpe, tá? Realmente eu não entendi a pergunta. Refaz em outros termos. Professor, até das classificações eu coloquei. Tá valendo, não é para o crime de dano. A pergunta do Elvi Vilebarro. Sim, foi como eu falei. Eu estava falando na outra transmissão. Agora, que ontem à noite eu não vi a possibilidade de classificação. Eu estava muito focado no dolo específico para o crime de incêndio. Mas aí, hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui reler a prova e sim, é possível sim as classificações para o crime de dano, até porque é uma tese favorável, a pena do dano é bem menor do que a pena do crime de incêndio. Então, se você pediu a desclassificação para o dano no 163, seja no caput, que é o dano simples, seja no parágrafo único, que é o dano qualificado, tá bem razoável. E da mesma forma que eu disse, vou repetir o que eu falei na live que caiu. Da mesma forma que eu acho errado a FGV pontuar o afastamento dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, porque não tem como afastar, eu acho que é correto ela pontuar quem pediu a desclassificação por crime de dano, tá certo? A Tatiane B. Underline, professor, sou aluno do Jus 21, fui muito bem na peça, coloquei todas as teses da FGV, mas a questão não sobrou tempo, não fui muito bem. Mas, Tatiane, é aquilo que a gente fala sempre nas aulas, né? A sua prova não precisa ser perfeita, ela precisa ser feita. Então, se você foi bem na peça, você consegue, acredito, compensar qualquer eventual dificuldade nas questões. Dá um saltinho lá na calculadora de Maurício, vai lá no @blog exame de ordem, se inscreve, baixa a calculadora e faz tua conta. E lembrando que a gente foi mais rigoroso nos padrões da calculadora do que a FGV vai ser. Acho que vai dar certo, beleza? Adriana OAB, professor, nos pedidos coloquei, seja recebido e processado em relação ao recurso. Pode dessa forma? Pode. Tem inconveniente nenhum, tá certo. Eu lembrei até de um detalhe, partindo dessa pergunta da Adriana. Alguns alunos pediram juízo de retratação na petição de interposição da apelação. Teve gente que disse, Giovanni, eu falei de juízo de retratação. Tá errado? Tá errado. Não existe juízo de retratação em apelação. Juízo de retratação é no recurso em sentido estrito e no agravo em execução. Mas você não perde ponto. Quem na petição de interposição dessa apelação abrir um parágrafo para falar de juízo de retratação, simplesmente esse parágrafo vai ser desconsiderado. Você não perde ponto. É um erro técnico, mas esse erro não impacta na sua pontuação. Beleza? Gilcimar, daqui a pouco a gente fala das questões. Tem mais alguma dúvida sobre a peça? Lore Almeida, ponto 1. Prof, o artigo 28, parágrafo 2º, não cabe como tese subsidiária? Não cabe, porque o parágrafo 2º ele fala da embriaguez incompleta, da embriaguez parcial
e proveniente de caso fortuito ou força maior. E o enunciado deixa claro que a embriaguez foi completa, que a embriaguez foi total. O parágrafo 2º exclui o parágrafo 1º nesse caso e vice-versa. Então não caberia não a do parágrafo 2º não, é do parágrafo 1º mesmo. Tá certo, Lore? Eu já respondi isso, classificação para dano está valendo sim. Marcos Henrique Ferreira, professor, o senhor acha que irão pontuar os pedidos ou apenas se colocar os termos, que seja reconhecido, provido e reformada a sentença? Não, cara. Se você não escreveu isso aí, fique tranquilo. Se você fez os pedidos, você pediu a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, indicou o inciso correto, você pediu a anulação por causa da nulidade do 564, você fez aqueles pedidos subsidiários, ainda que você não tenha colocado seja reconhecido e provido e reformada a sentença, dá certo, você leva a pontuação integral. Fique tranquilo em relação a isso, certo? Tarcísio Macário de Oliveira. No endereço das razões incluir também o presidente do tribunal. Zero a peça? Não. Se você não botou o nome dele, você não zera não. O correto seria Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Colenda Câmara, ínclito desembargadores. Mas se você fez referência ao presidente do tribunal sem falar nenhum nome próprio dele, tá tranquilo, pode ficar tranquilo, só não será considerado. Beleza? Bruno, coloquei que seja conhecido, provido e reformado. Ok, mas você fez os pedidos? Se você colocou só isso, não pontuou os pedidos. O importante é que você tenha feito os pedidos. Você tem que ter aberto ali 6 ou, sei lá, 5 ou 6 parágrafos na parte dos pedidos, cada parágrafo com um pedido específico. Ok? Eduardo da Silva Cara, embriaguez completa. Mas o que é da embriaguez completa, Eduardo? Eu não entendi sua pergunta de novo. Você quer saber se o fato de ter colocado só embriaguez completa, se está certo? Não, não está. É embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Poderia estar certo se você colocou embriaguez completa nos termos do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Eu acho que assim dá para ser corrigido. Ok? Zen.aquino. Não tive espaço para fazer as subsidiárias. Vou fazer as subsidiárias, eu vou fazer os pedidos. Então eu vou perder muito ponto. Zen, é melhor você jogar lá na calculadora. Assim, fica muito complicado a gente saber quantos pontos você vai deixar de acumular aí. Vá lá no @blogexameordem, baixa a calculadora e joga lá que você vai ter uma noção. Fica complicado assim, só com essas informações. Ok? Beleza? Godinho Santiago. Professor, eu coloquei a tese principal de embriaguez para absolvição e depois para considerar causa de diminuição de pena no parágrafo 2º, mas vi que não pontuaram. É porque esse parágrafo 2º está errado. Tá certo? Não tem parágrafo 2º lá não. É o parágrafo 1º. O enunciado deixa claro que é embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Cadê? A Tatiana está dizendo, calculou, deu 6.3. Tatiane B underline. Se deu 6.3 lá na calculadora, você vai passar com 6.8, 6.9 mais ou menos. Tá certo? Bom, deixa eu ir para o final aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida sobre a peça. Tela Oliveira, a absolvição coloquei pela embriaguez completa de caso fortuito nos termos 386. Tá certo, vai pontuar sim. Adriano, professor, nos pedidos eu coloquei até a expedição do alvará de soltura, pecou por excesso, Adriano. Aí não, você pecou só por excesso, não tem problema não. Tá bom? Bom, é isso. O Kleber Feitosa, professor, eu coloquei que a embriaguez era proveniente de caso fortuito, apenas isso, pontuarei não. Você colocou só isso, você não pontua. Tinha que falar que ela era completa e proveniente de caso fortuito ou força maior e tinha que indicar o artigo 28, parágrafo 1º, tá certo? A gente não está nas questões ainda, Giovana. Bom, vamos lá. Vamos agora para as questões. Superada aí eventuais dúvidas sobre a peça, deixa eu pegar as questões aqui. Questão 1, tá certo? Eu vou ler aqui a questão 1 para relembrar e a gente vai tirando as dúvidas que vocês podem ter acerca da questão.
Messia, onde veremos a pontuação da peça? Lá na calculadora do blog Zambiotti você vai ver. Pedir a nulidade da instrução pela antecipação da oitiva, nos termos do 564. Pontua e vai levar pelo menos 0,3 aí nessa pontuação. Professor, eu coloquei em tese preliminar o artigo 5º da Constituição e o 564. Certo, se você falou em nulidade, se você especificou que se tratava de nulidade, está certo. Essa é a sua fundamentação, Wagner. Beleza? Tá bom, agora pessoal, vamos segurar aí agora as perguntas sobre a peça, porque senão a gente não fala das questões. Primeira questão aqui, ok? Primeira questão que fala de Pedro, nascido em 20 de janeiro de 2020. Ele foi condenado, cadê o danado aqui da enunciado? Foi condenado a uma pena de reclusão de 1 ano em regime inicial aberto, tendo sua pena privativa de liberdade substituída por pena de multa. O crime ocorreu no dia 14 de junho de 2018, sentença transitou em julgado. Beleza. Ao aplicar a pena, o juiz fixou a pena base no mínimo legal, pois favoráveis às circunstâncias judiciais. Na segunda fase, manteve o patamar de 4 anos, apesar de reconhecer a agravante da reincidência. Isso porque observou a minoridade relativa no dado fato. Aplicada a minorante da tentativa e sua fração máxima, alcançou a pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão e fixou o regime inicial semiaberto, sendo negada a suspensão condicional da pena em razão da reincidência. A defesa técnica de Pedro interpôs assim recurso de apelação, insurgindo-se apenas quanto à negativa do sucício. O magistrado, no entanto, não admitiu o recurso, dizendo que era para ser um recurso em sentido estrito. Ok, qual é a primeira pergunta que a FGV fez aqui nesse enunciado? A FGV perguntou, letra A, aponte o recurso a ser interposto em face da decisão do juiz de primeiro grau que não admitiu a apelação. São duas perguntas nessa letra A. Aqui eu vi que muita gente caiu em pegadinha porque não se tocou que eram duas perguntas diferentes na mesma alternativa. Aponte o recurso a ser interposto em face da decisão do juiz de primeiro grau que não admitiu a apelação. A única peça recursal possível aqui é um recurso em sentido estrito. Reze nos termos do artigo 581, inciso 15. Eu vi muitas pessoas questionando se não seria possível a figura da carta testemunhável. Não é, tá? Aqui, deixa eu ir até para o artigo de reze aqui, 581 do CPP. Aqui não cabe carta testemunhável. As pessoas, professor, eu coloquei carta testemunhável, dá um jeito aí de fazer o recurso para carta testemunhável, não dá. Qual é a diferença do reze, do 581, inciso 15, para a carta testemunhável? Quando você interpõe um recurso de apelação, a petição de interposição vai para o juiz sentenciante e as razões recursais para o tribunal de quem? Para o órgão recursal. O juiz sentenciante ele faz um juízo de admissibilidade. Ele vai dizer se é admissível ou não aquela hipótese de apelação. Quando esse juiz ele denega a apelação, ou seja, quando ele diz que não é cabível a apelação, o recurso taxativamente previsto em lei é o recurso em sentido estrito. Se você pegar aí no seu VADIMEC, eu vou ler aqui no meu, se você pegar o seu VADIMEC no artigo 581, está escrito taxativamente. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, inciso 15, que denegar a apelação ou julgar deserta. Não existe mais a figura da deserção da apelação, tá? Deserção da apelação é um negócio que não tem há quase 20 anos no direito brasileiro. Mas denegar a apelação existe. O que é denegar a apelação? É o juiz dizer, eu não recebo essa apelação. Eu acho que essa apelação não é cabível, eu nego o juiz de admissibilidade. Então, se o juiz negou a admissibilidade da apelação, que é o que está escrito, o que cabe é reze 581, inciso 15. Professor, eu coloquei só o artigo 581, mas errei o inciso. Pontua parcialmente. Se você colocou que é um recurso em sentido estrito e não colocou o artigo e o inciso,
você leva uma parte da pontuação. Se você colocou o 581 e errou o inciso, você também leva uma parte da pontuação. Mas para você pontuar a resposta completa dessa primeira parte aqui, você teria que dizer que era Reze 581, inciso 15. É porque eu não sei se tem algum aluno meu aqui do JUS 21 acompanhando a live, mas lá na aula de Reze, eu inclusive, quando eu analiso todas as hipóteses do artigo 581. Quem foi meu aluno aqui ou quem é meu aluno e assistiu essa aula deve lembrar. Eu analiso todas as hipóteses do 581 e quando eu chego no inciso 15 eu até digo, risque a parte final. Pronto, Gabriel, não sei se você lembra disso, Gabriel. Eu digo, olha, risque a parte final. Não existe deserção. Essa parte final você risca. Mas a parte inicial está valendo. Sempre que o juiz não aceitar a apelação, você faz um recurso sentido estrito. Eu bato muito nessa tecla. Quem tem o meu Vadmec que assistiu a aula, tem marcado inclusive esse detalhe aí. Eu não sei, Gabriel, se você chegou a fazer essa marcação aí no seu Vadmec. Só que tem uma outra pergunta. Ó, a Thaisa está confirmando aí. Tá todo riscadinho, foi moleza achar. Valeu, Thaisa. Professor, na alternativa que tinha duas respostas, somente coloquei menção à letra A e não fiz a divisão 1 e 2. Será que vão considerar? Não. O provimento é taxativo em relação a isso. Se você não respondeu A e B, ou 1 e 2, você não pontua o que você não respondeu. Beleza? Tranquilo? Bom, só que tem uma outra pergunta nessa letra A da primeira questão. Ele diz, o recurso eu já falei, e o fundamento de direito processual penal a ser alegado para que o apelo seja admitido. Veja, ele está especificando o fundamento de direito processual penal. O fundamento de direito processual penal aqui está no artigo 593, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Se você abriu na hora o artigo 593 e você leu o parágrafo 4º, você viu que está escrito taxativamente. Eu vou ler aqui o código, tá? Parágrafo 4º do artigo 593. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Foi exatamente o que aconteceu aqui. A defesa estava recorrendo só da negativa do SUSIS. A defesa estava recorrendo aqui só da negativa da não concessão da suspensão condicional da pena. Ainda assim, a apelação. Não cabe outro recurso que não apelação nesse caso. Então, a tese processual, de novo, a tese processual, é que o Código de Processo Penal, por descrição normativa expressa do artigo 593, parágrafo 4º, não admite reze quando é cabível a apelação. Davi Veloso, não sabia dessa do A1 e do A2. Davi, desculpe, mas todas as nossas aulas aqui do JUS 21, eu digo isso. Eu digo, quando vocês forem responder a questão, vocês colocam. Se está perguntando A, a resposta é na A. Se está perguntando B, a resposta é na B. No módulo de treinamento intensivo das questões de Toscano responde A e B. Em todos os nossos simulados, a resposta é assim. Se eu tenho uma consciência bem tranquila que falta de aviso não foi, tá? Toda a aula que a gente faz questão aqui no JUS 21, eu digo, primeiro, observe se ele quer que você responda com tese de direito material e de direito processual. E segundo, separe A e B. Se tá a pergunta. Não, mas A1, A2, nesse caso não. Se você botou letra A e letra B, você respondeu. Na verdade, essa divisão A1, A2 nem caberia. Letra A e letra B. Certo? Telá Oliveira, não, professor, ele está falando dessa pergunta que tinha duas respostas. Não, aí é só letra A. Agora eu entendi, Davi. É só a letra A. A letra A, como é que você ia responder a letra A nesse caso? O recurso cabível na situação é o recurso em sentido estrito com fundamento no artigo 581, inciso 15 do Código de Processo Penal. Na mesma letra A, sem divisão, a tese processual a ser arguída é esculpida ao teor do artigo 593, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que estabelece que não é cabível recurso em sentido estrito na hipótese que cabe apelação, ainda que só se recorra de parte da decisão. Acabou-se. Acabou-se. Se você colocou letra A e letra B e respondeu essas duas perguntas na letra A, tá show de bola. Tá certo. Tá certo. Agora eu entendi sua pergunta. Tá certo. Beleza? Vamos lá. A letra B. Existe alguma tese de direito penal material
que permita a concessão da suspensão condicional da pena no caso concreto? Sim. Ele foi condenado exclusivamente à pena de multa. O artigo 77, salvo o melhor juízo, parágrafo 1º do Código Penal, diz que a condenação exclusivamente à pena de multa não impede, de novo, condenação exclusivamente à pena de multa não impede a concessão da suspensão condicional da pena, desde que previstos os demais requisitos. Se você pegou o seu Código Penal e abriu o artigo 77 lá, você viu que todos os requisitos da suspensão condicional da pena estão presentes no caso concreto. Beleza? Tranquilo? Novo de loja? Alguma dúvida sobre essa primeira questão? Alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira questão? Por favor. Nenhuma? Então tá bom. Vamos passar. Deixa eu me organizar aqui. Padrão da peça prático profissional já foi. Deixa eu me organizar aqui. Professor, deixa eu ver aqui. Pergunta do Leandro. Professor, não cabia falar da súmula 499 do STF na letra B? Deixa eu ver aqui, Leandro. Eu não me lembro de cabeça súmula 499. Súmula 499 STF. A pergunta do Leandro. Súmula anunciada. Não obsta a concessão do SUSIS, condenação anterior à pena de multa. É cabível sim essa súmula. Leandro, é cabível sim essa súmula. O problema é que, como você tem fundamento normativo específico, seria redundante. Eu salvo melhor juízo, o padrão da FGV nem trouxe essa súmula. Se eu não estiver equivocado, a FGV nem chegou a fazer referência a essa súmula aí não. Mas se você citou, não está errado. Eu acho que não vai ter pontuação, tá certo? O fundamento teria que ser na letra da lei, porque ele não fala, ele fala taxativamente qual a tese de direito penal material. Quando ele fala tese de direito penal material e nós temos a previsão normativa expressa no Código, basta você usar a letra da lei. Se você fundamentou no artigo 77, parágrafo 1º e na súmula, não está errado. Se você fundamentou só no artigo 77, parágrafo 1º, está certo. Se você fundamentou só na súmula, de novo, se você fundamentou só na súmula, a FGV aqui não botou no padrão de pontuação dela. Aí, com certeza, você vai ter que brigar no recurso. Certo? A não ser que a FGV reveja aí, ela readeque, pode ser que aconteça. Mas, se não, no recurso você consegue sem problema nenhum. Beleza? Mais alguma dúvida sobre essa primeira? Eu posso passar para a segunda. Eu acho que nenhuma, né? Deixa eu conseguir arrumar um cafezinho aqui. Léo, você consegue arrumar um cafezinho para mim se tiver? Porque esse meu aqui acabou esfriando. Carro do frio. Vamos lá, cadê? Realmente eles não colocaram a súmula aqui não no padrão. Súmula 241 do STJ na letra B. Deixa eu ver o que é que diz a súmula 241 do STJ. Súmula 241 STJ. Não, na letra B não. Aí a súmula 241 do STJ não tem nada a ver não. Essa súmula que os meninos falaram, 499, sim, é possível sim. Bom, vamos lá. Questão 1 já foi. Vamos para a questão 2. Agora, ó. Questão de número 2. Eu vou dar uma lida aqui. Ô, Léo, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a questão número 2, vai mandando aí. Deixa eu ler para me atualizar, tomar um cafezinho para matar o vício. Roberto, tô na 2 agora, tá? Roberto foi denunciado pelo crime de stalking, perseguição, 147A do CPP. Vou até botar logo aqui no artigo 147 do Código de Processo Penal. 147, stalking. Segundo a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2022, na filial da Sociedade Empresária Juan S.A., situada no Rio de Janeiro, Roberto se aproveitou da proximidade física com Fábio, colega de trabalho na empresa, no ambiente de trabalho, para lançar-lhe olhares lascivos, o que teria perturbado a esfera de liberdade e privacidade de Fábio. Este ofereceu representação contra Roberto. O Ministério Público se recusou a formular a proposta de transação penal e Roberto, com fundamento em uma anotação existente na sua folha de antecedentes criminais, relativa à condenação definitiva à pena corporal extinta há mais de 5 anos pela prática do crime. Letra A.
Quais teses de mérito podem ser invocadas pelo defensor técnico de Roberto? Bom, aqui, pessoal, a tese de mérito é de atipicidade da conduta. Porque, veja, quando você pega o artigo 147-A, que fala do crime de perseguição, eu vou ler aqui no código para vocês, a letra da lei diz: perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, de qualquer forma invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade. Fica claro aqui que não tem essa reiteração no caso concreto. O crime de perseguição, ele presume, perseguição stalking, ele presume para o seu reconhecimento a tendência à habitualidade. Na hora que o legislador colocou perseguir alguém reiteradamente, ele está dando ideia de crime habitual. Ele está dizendo com isso que o crime do artigo 147-A presume a demonstração da habitualidade da conduta. E no enunciado aqui da questão, ele deixa claro que teria ocorrido uma única vez, que o Roberto e o Fábio nunca tinham se visto, nunca tinham se encontrado, e por uma única vez ele praticou a conduta. Então não tem reiteração. Se não tem reiteração, a conduta é atípica. A FGV aqui, inclusive, foi muito legal com vocês na letra A. Por quê? O gabarito é a tipicidade da conduta. A conduta é atípica porque falta elementar da reiteração, que é o que está previsto na letra da lei. Mas a FGV disse que vai pontuar tanto quem falou em atipicidade da conduta, dizendo que não tinha a reiteração prevista no código, como quem falou na inconstitucionalidade do tipo penal. Eu acredito que pouquíssimas pessoas trataram dessa questão da inconstitucionalidade do tipo penal. Eu vou até ler o comecinho aqui da primeira tese que a FGV aceita. O defensor técnico de Roberto pode invocar as seguintes teses de mérito: inconstitucionalidade material do tipo penal, pois o conceito de invadir ou perturbar a esfera da liberdade da vítima fere o princípio da taxatividade penal. Você escreveu isso? Parabéns. Show de bola. Nem passou pela minha cabeça isso na hora, porque é uma viagem de constitucionalista. Ou você podia ter dito que existia uma atipicidade da conduta porque faltava essa demonstração da habitualidade. Então, quem colocou qualquer uma das duas está certo. Agora, eu acredito que 99% das pessoas falaram da atipicidade, que a conduta era atípica porque não tinha a questão da reiteração. A Tela Oliveira: coloquei o fato é atípico, tendo em vista que exigiu uma conduta reiterada e apenas o fato de olares lascivos não geraria uma conduta. Perfeito. A resposta está perfeita. Inequívoca, está completinha a resposta que foi escrita aí. Então, acredito que coloquei a tipicidade e o artigo da taxatividade. Misturou as teses, mas não está errado não. Eu acho que não vai levar a pontuação total, mas não está errado. Não coloquei atípico, coloquei que não se consumou. Adriano, aí está errado, Adriano. Aí não é questão de consumação e tentativa, não. É questão de atipicidade da conduta. Pelo que eu estava vendo aqui nos grupos, a maioria da galera colocou que a conduta era atípica porque faltava essa tendência à habitualidade. Coloquei que a conduta era atípica porque faltava essa questão da reiteração prevista em lei. Enfim, se você escreveu isso aí, está certo. A tipicidade formal, sim. A tipicidade formal ou objetiva, tanto faz, tá? Tem gente que escreve a tipicidade formal, tem gente que escreve a tipicidade objetiva, teve gente que não nem falou a tipicidade formal ou a tipicidade objetiva, teve gente que falou simplesmente em não estar presente a elementar da reiteração. Então, tá show de bola aí. Beleza? Eu não tenho o que questionar sobre essa letra A. Quem colocou uma ou outra ganha inteiro, sim. É ou. Quem colocou uma ou outra ganha inteiro. É ou. Tá aqui, ó. Que eu não sei se vai dar para vocês verem no vídeo. Padrão de resposta da FGV. Ou. Se é ou, acabou-se. É uma ou outra. E 99,9% dos nossos alunos
fizeram aí a tese da atipicidade por falta de habitualidade. Tanto faz, falta de habitualidade, não tem reiteração, não satisfaz elementar do tipo. A letra B. Agora vamos para a letra B, tá? Ingrid, muito provavelmente é uma falha da calculadora dos advogados que subiram lá. Valeu até a dica, eu vou repassar para Maurício, beleza? B. Qual medida pode ser adotada pelo defensor técnico de Roberto para viabilizar a proposta de transação penal? Aqui, pessoal, o que cabe é requerer ao juiz que encaminhe ao órgão do Ministério Público, no caso ao Procurador-Geral de Justiça, ao órgão do MP, para que faça a propositura da transação penal. Cabe a transação penal aqui, por quê? Porque ele não é mais reincidente. O período de desnaturação da reincidência já tinha sido transcorrido, que é o período de 5 anos. Lembre-se aí, meu patrão, volta aquela ladainha que eu repetia toda a aula. Quantas e quantas vezes eu não falei para vocês, criança? Eu disse, olha, tudo nessa vida tem prazo de validade, menos amor de mãe. A reincidência tem prazo de validade de 5 anos. O prazo de validade da reincidência é de 5 anos. Então fica claro aqui que ele já tinha cumprido a pena pela condenação anterior, e se ele já tinha cumprido a pena pela condenação anterior, há mais de 5 anos, ele retomou a condição de réu primário. E aí ele diz, qual a medida pode ser adotada pelo defensor técnico para viabilizar a proposta de transação penal? O que é que o advogado pode fazer para conseguir a proposta de transação penal? Nesse caso aqui, é requerer ao juiz, não tem um recurso específico, é um mero despacho, uma petição simples, é requerer ao juiz que encaminhe a situação para o órgão superior do Ministério Público. Aqui você poderia dizer assim, requerer que encaminhe ao juiz, requerer ao juiz que encaminhe ao Procurador-Geral de Justiça, requerer ao juiz que encaminhe ao órgão superior do Ministério Público, requerer ao juiz que encaminhe ao órgão colegiado do MP, requerer qualquer coisa ao juiz para mandar subir dentro do MP, para que o MP observe a possibilidade de transação, visto que o prazo de desnaturação da reincidência já havia sido transcorrido. Nesse ponto aqui, você deveria usar uma analogia com o artigo 28 do Código de Processo Penal. Giovanni, eu não usei essa analogia, eu não falei no 28 do CPP. Eu perdi ponto? Não. É tanto que o padrão sequer trouxe essa referência ao artigo 28 do Código Penal. Basicamente, o procedimento é uma analogia com o artigo 28 do CPP. É uma analogia com o que acontece com o inquérito policial, tá certo? Se você citou essa analogia citando o artigo, você acertou. Se você não citou o artigo, você acertou do mesmo jeito. O mais importante aqui, não é nulidade. Veja, não é nulidade, Tatiana. Não tem peça, não tem processo para você falar a nulidade da decisão. O que a pergunta é, o que é que você pode fazer para que o MP faça a proposta? Não foi o juiz que negou a proposta. Você falar de nulidade, você está falando de nulidade de decisão judicial. Está errado essa história de nulidade. O juiz não negou nada. O MP é que não propôs. A pergunta é, o que é que você pode fazer para o MP viabilizar essa transação? Você pode pedir ao juiz que remeta a situação, que remeta a questão ao Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral, ao órgão máximo do Ministério Público. Se você disse por analogia com o artigo 28, você acertou. Mas quem não colocou não perdeu nada. Eu vi algumas pessoas falando na súmula 696, se eu não me engano é do STJ, a súmula 696, deixa eu só conferir aqui. Súmula 696 do STJ. Só um segundinho aqui, só abrir. Agora eu estou em dúvida se é do STJ ou do STF que o pessoal perguntou. Deixa eu achar aqui. Ei, agora resolveu travar. Espera aí que tô reiniciando aqui.
Pronto, súmula do STF, que diga, súmula 696 do STF, eu achei aqui, a internet voltou. Reunidos os pressupostos legais permissíveis da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz dissentindo remeterá a questão ao procurador-geral. Cabe perfeitamente a súmula 696 sem inconveniente nenhum. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês aqui é que a banca não pediu para você fundamentar. Não está na pontuação fundamentação. Então, se você simplesmente disse que era para mandar para o procurador-geral, acertou. Pelo menos essa parte inicial você acertou. Se você fundamentou por analogia no artigo 28, se você botou a súmula, está certo do mesmo jeito. Eu só estou alertando que quem não fez a fundamentação no Código de Processo Penal, ou quem não colocou a súmula, não perdeu nada. Agora, tinha que fazer referência ao período desnaturador da reincidência? Tinha. Isso é que eles não vão deixar de pontuar. Tinha que ter feito referência ao artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Tá bom? Você tinha que dizer que era caso de mandar para o Procurador-Geral de Justiça, porque o período de desnaturação da reincidência de 5 anos já havia sido transcorrido, conforme o artigo 64, inciso 1. Então, assim, quem não botou a súmula 696 do STF, que é cabível, estou afirmando, é cabível, ou quem não colocou a relação lá com 28A do Código de Processo Penal, acertou. Se falou que era para mandar para o Procurador-Geral de Justiça, se falou que era para mandar para o Procurador-Geral, se falou que era para mandar para a instância superior do Ministério Público, acertou. Agora, tinha que dizer, para levar a pontuação completa, você tinha que dizer que o período desnaturador da reincidência já tinha sido transcorrido com fundamento no artigo 64, inciso 1. Ah, Giovanni, eu fundamentei na Lei 9.099. Você errou o fundamento. Você leva parte da pontuação porque falou da desnaturação da reincidência, mas erra o fundamento. Essa parte final da resposta só estará 100% correta se você falou na desnaturação da reincidência com fundamento no artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Beleza? Alguma dúvida sobre a segunda questão para passarmos para a terceira? Eu vou embora dar uma aceleradazinha aqui, já são quase 7 horas da noite. E 8 horas da noite eu tenho uma outra live sobre um outro tema que não tem a ver com OAB. Beleza? Matamos a segunda questão, então passemos agora para a questão de número 3. Estamos agora na questão de número 3. Enunciado da terceira questão. Em 9 de agosto de 2021, durante uma reunião de condomínio, iniciou-se uma discussão. O morador Paulo, lutador de vale tudo, chamou Fábio, o síndico, de ladrão. Possível de acontecer, briga em reunião de condomínio. Ato contínuo, Paulo partiu para cima de Fábio, no intuito de quebrar o seu nariz com um soco. Em seguida, Fábio, praticante de jiu-jitsu, golpeou Paulo, que caiu no chão desmaiado. Paulo foi levado para o hospital, mas foi liberado horas depois. O laudo hospitalar atestou apenas escoriações leves. No dia 10 de maio de 2022, em outra reunião de condomínio, Paulo e Fábio encontraram-se novamente. Fábio já tinha esquecido os fatos ocorridos na ocasião anterior, porque não era pessoa de guardar rancor. No entanto, Paulo lembrou-se de tudo que passou, sentiu-se envergonhado perante os demais condôminos e resolveu seguir em frente para processar Fábio criminalmente. Após os trâmites regulares das investigações, o promotor de justiça com atribuição para o caso ofereceu denúncia em face de Fábio como incurso no crime de lesão corporal leve. A denúncia foi recebida e determinada a citação do réu. Considerando as informações acima, na condição de advogado de Fábio, respondo os seguintes itens. Qual tese a defesa pode alegar como preliminar nesse caso aí? Bom, a tese aqui é a distinção da punibilidade pela decadência ao direito de representação. A resposta da letra A da terceira questão é que houve decadência ao direito de representação. O crime é de ação penal pública condicionada à representação e o prazo para que essa representação seja ofertada é de 6 meses. 6 meses a contar do momento que a vítima toma ciência da autoria do delito. Deixa eu ver. O fato foi 9 de agosto de 2021. Então, agosto de 2021. Setembro de 2021, outubro de 2021, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em fevereiro de 2022,
o prazo para a representação decaiu. Se ele só foi fazer isso depois desse prazo, o que você tem aqui é uma decadência ao direito de representação nesse caso. Então, nesta situação aqui, a sua tese era essa. A banca, no padrão de resposta, ele colocou vários subitens, mas pela minha experiência, é uma questão de experiência, tá? Pela minha experiência, ela vai pontuar na integralidade essa letra A quem falou que houve decadência ao direito de representação, porque o prazo decadencial é de 6 meses a contar do momento que a vítima toma ciência da autoria do delito. E essa decadência ao direito de representação é causa extintiva da punibilidade prevista ao teor do artigo 107 do Código Penal. Cadê Ingrid? Professor, na terceira aula eu coloquei prescrição da pretensão punitiva. Tá errado. Não tem prescrição não, tá certo? Infelizmente você errou. Não tem prescrição aqui não. Aqui é decadência ao direito de representação. E essa decadência ao direito de representação tem que ser fundamentada nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal. Você tinha que ter falado no artigo 38 do Código de Processo Penal e você tinha que ter falado no artigo 107, inciso 4, salvo melhor juízo, é isso mesmo, 107, inciso 4 do Código Penal, porque o artigo 38 fala no prazo decadencial, o artigo 38 do CPP fala no prazo decadencial e o artigo 107, inciso 4 do Código Penal diz que a decadência ao direito de representação é causa extintiva da punibilidade. Então essa aqui foi uma mais simples, eu diria, né, mais direta. Aqui o cara bateu o olho, viu que era decadência, então não tinha o que fazer. Agora, insisto, o que era fundamental para você levar a pontuação total aqui? Era fundamental você escrever decadência. Decadência ao direito de representação, decadência à representação, mas tem que estar escrita a palavra decadência. Essa decadência tem que fazer referência ao prazo de 6 meses do artigo 38 do Código de Processo Penal, e você tinha que dizer que isso é causa extintiva da punibilidade. Tinha que ter escrito decadência, artigo 38 do Código de Processo Penal, causa extintiva da punibilidade, artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Aí eu coloquei parte disso, você pontua parcialmente, mas a pontuação integral, ao meu sentir, depende de você ter botado decadência, causa extintiva de punibilidade, decadência, artigo 38, causa extintiva de punibilidade, artigo 107. Não cabe o artigo 103, ali é artigo 38, que fala especificamente do prazo. Na verdade, Leandro, eu não vou nem dizer que não cabe, tá bom? Quem fundamentou no artigo 103, eu acredito que não vai ser pontuado agora, mas no recurso você consegue. Eu já vi isso acontecer outras vezes, tá? Eu já vi acontecer uma situação muito parecida com essa, que falava também da decadência ao direito de representação, que a banca tem umas 6, 8 provas, que a banca pedia no artigo 38, teve gente que fundamentou no artigo 103 do Código Penal. E aí na correção não teve, mas aí fez o recurso e no recurso conseguiu. É o caso da Joyce também. Assim, eu acho, Joyce, que ele não vai pontuar no 103, mas acho que você consegue a pontuação no recurso. Não, o Davi, se colocou 103 e 38, ele desconsidera o 103, considera só o 38 e está valendo. Certo? Você pecou por excesso. O que abunda não prejudica. Eu estou falando de quem colocou só o 103. Não é que esteja errado, mas é porque, pela minha experiência, ele vai só no 38. E aí você vai ter que entrar com recurso, mas dá para resolver. Não é perdido, não. Lá na alçada recursal você consegue resolver, certo? Joyce, citei decadência e extinção da punibilidade no 107.4 do CP. Acertou aí 70% da sua resposta. Parabéns. Ok? A letra B da terceira. Qual a tese de direito material que pode ser utilizada na defesa de Fábio? Aqui é legítima defesa, não tem outra. Ingrid. Professor, se usar a palavra prescrição e decadência, eles anulam a palavra prescrição. Se você falou que era prescrição, você perdeu. Mesmo que você tenha fundamentado correto. Porque eles vão partir da premissa que você não soube a diferença entre prescrição e decadência. Agora, quer uma dica? Assim, sendo muito aberto com você, você vai perder isso na correção, mas entre com recurso.
Se eles zerarem essa sua alternativa e você precisar da pontuação, não deixe de entrar com recurso que você consegue. A probabilidade de você conseguir no recurso é muito grande. Agora para a letra B, tá? Aqui é legítima defesa, não tem o que fazer. Você tinha que falar em legítima defesa e o fundamento da legítima defesa é artigo 23.2 combinado com o artigo 25 do Código Penal. Acabou-se. Acabou-se. Aqui não existia outra tese a não ser a tese de legítima defesa, que é direto, prego batido e ponta virada. Giovanni, eu só coloquei o 25. Você vai perder alguma coisa aí da pontuação. A pontuação, a fundamentação correta da legítima defesa é artigo 23.2 CC combinado com o artigo 25, ambos do Código Penal. Porque o artigo 23 diz, não há crime quando a gente pratica o fato. Inciso 2, legítima defesa. E o artigo 25 descreve o que é legítima defesa. Mas se você colocou só o artigo 25, você vai deixar de pontuar 01, 02 no máximo. O mais fundamental aqui é você ter escrito que se tratava de legítima defesa. Ó, a Isabela Oliveira está dizendo que só colocou o 25. Deixou de pontuar besteira aí, pouquinha coisa, mas o mais importante você acertou. Ok? Alguma dúvida sobre essa terceira questão para que possamos passar para a quarta e última? A Joyce colocou os 2, perfeito. Alguma dúvida sobre a terceira questão? Morreu aqui a terceira questão? Nenhuma dúvida, então vamos embora. Para encerrarmos aqui, que já está muito estirada essa live, vamos para a questão de número 4. Joyce, não coloquei o 23.2. Tudo bem, mas deixou de pontuar pouca coisa. O importante é ter falado em legítima defesa. Questão de número 4 agora, para matarmos aqui. Extinção de punibilidade pela decadência. Você está se referindo à letra A, não é isso, Wagner? Se for a letra A, tá certo. É decadência do direito de representação. Tá certo. Quarta questão. Arnaldo e Fábio, 22 anos, são gêmeos idênticos. Mas Arnaldo sempre faz mais sucesso com as meninas por ser mais extrovertido. Arnaldo inicia um relacionamento com Mônica, de 14 anos. Ambos costumam manter relações sexuais consentidas. Helena, amiga de Mônica, sempre foi apaixonada por Arnaldo e, movida por ciúme, resolveu noticiar as autoridades sobre a relação mantida entre Arnaldo e Mônica, no intuito de incriminá-lo por estupro de vulnerável. Noticiado o fato de ser policial, após o recebimento da denúncia, citação e apresentação da defesa, foi designada a IJ. Da posse do mandado, o oficial de justiça foi até a residência dos irmãos e realizou intimação na pessoa de Fábio, que se fez passar por Arnaldo. No dia da audiência, Arnaldo não compareceu, embora seu advogado estivesse presente. Finalizada a instrução após as alegações finais, o juiz condenou Arnaldo pelo estupro do vulnerável. Considerando apenas as informações narradas no enunciado, respondo os seguintes itens. O que pode ser alegado a favor de Arnaldo em matéria processual? Bom, pessoal, aqui é aquela história, né? Se isso aqui fosse na vida real, a resposta era nada. Se isso aqui fosse na vida real, nada, porque o advogado dele compareceu. Mas como aqui não é vida real, a resposta aqui é a nulidade da intimação. A intimação deve ser pessoal. Essa intimação, para se ver processado, tem que ser pessoal. Se o oficial de justiça intimou o irmão gêmeo do cara e não o réu, a intimação não vale, em tese. Então, a tese a ser arguída aqui é a nulidade da intimação por força do 564, inciso 4 do CPP, certo? A tese que você tinha que alegar aqui. Giovanni, eu aleguei aqui a tese da violação do princípio da ampla defesa e do contraditório. Tá certo. Tá certo também. Só que quem falou de violação da ampla defesa e do contraditório pontuou apenas parcialmente. Quem vai levar a pontuação total tem que ter falado nulidade da intimação por força do artigo 564, inciso 4 do CPP, visto que o réu tem direito de ser intimado pessoalmente. Se você falou isso, você pontuou 100%. Se você falou também do devido processo legal da Constituição Federal, você deu a resposta mais completa ainda. Eu insisto, na vida real, o fato do advogado ter comparecido, o juiz ia tocar o barco e dificilmente um tribunal ia aceitar uma anulação. Mas
como nós não estamos na vida real, nós estamos no fantástico mundo de Bob, que é o direito penal e processual penal puro e perfeito da OAB. Aqui, não intimar o cara pessoalmente, falei citação é intimação, óbvio, não intimar o cara pessoalmente, está errado, essa intimação que não foi pessoal gera nulidade, ok? Não é nulidade da sentença, Nayara, é nulidade da intimação. Você tem que arguir a nulidade da intimação. A intimação foi nula, o que gera a nulidade do 564, inciso 4. Se você falou intimação e sentença, você acertou. Mas se você falou só sentença, eu acho que o corretor vai passar por cima. Tá bom? Eu acho que o corretor vai passar por cima. Eu acho que o termo intimação, nulidade da intimação é o que ele quer ler. Giovanni, eu falei nulidade da sentença, eu falei nulidade do processo. Está errado? Não, não está errado. Ah, mas se não me pontuarem, no recurso você consegue de boa. Beleza? Mas assim, sempre lembrando que a correção é cara crachá, quem vai levar a pontuação dessa questão é quem escreveu nulidade da intimação e 564, inciso 4. Qual o argumento, a letra B, para a gente matar? O Roger coloquei 564.3 por falha na citação. Pontua? Veja, eu acho que não, porque não é citação, é intimação. Citação é no começo do processo. Então é intimação e não é 3, é 4. Aí está tudo errado. Então acho que nesse caso aí não pontua não, tá? Colocou nulidade da citação, tá? É nulidade da intimação. Coloquei nulidade de todos os atos. Eu acho que eles não vão pontuar, mas tá certo, você consegue no recurso. Quem colocou nulidade da citação, se o corretor for chato, ele vai considerar só o fundamento. Ele vai lhe dar uma parte da pontuação. Se o corretor for bonzinho, ele passa por cima. Mas o termo não é citação, é intimação. Eu tenho certeza que o que vai estar bem grande no padrão de resposta é nulidade da intimação, 564, inciso 4 do CPP. Professor, eu coloquei nulidade da instrução, nulidade do processo, nulidade da sentença, nulidade da decisão. Se não me derem a pontuação, eu consigo no recurso? Consegue, sem problema nenhum. Rapidinho aqui, a letra B. Qual argumento de direito material pode ser apresentado? O argumento de direito material é que não tem crime. Certo? Não tem crime. Ele estava transando com uma moça de 14 anos de idade. Não tem estupro do vulnerável. Estupro do vulnerável é ter ou praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O enunciado deixa claro que ela tinha 14 anos. Se ela tinha 14 anos, o fato é atípico, não tem crime. Então, o argumento de direito material que pode ser apresentado é que não tem crime. Aqui, eu queria fazer uma crítica à banca, a vocês não. Queria fazer uma crítica à banca para vocês. Que, inclusive, eu acho que a banca vai ser sensível e vai solucionar isso na hora da correção. Eu vou ler a letra B aqui para vocês verem onde está a minha crítica. Eu vou ler o padrão, isso aqui é o padrão preliminar da FGV. Ele diz assim: Arnaldo deve ser absolvido na forma do 386, inciso 3. Isso é tese processual. A absolvição do 3863 é matéria processual e não material. A pergunta da letra B foi: qual o argumento de direito material? Ele não lhe pediu o argumento de direito processual. Então, essa parte inicial aqui da alternativa B, muito, mas muito provavelmente mesmo, a FGV já está ligada, muito provavelmente mesmo, eles simplesmente não vão pontuar no espelho definitivo de correção, tá certo? Porque ele não pode pontuar uma tese processual quando ele pede a resposta baseada em direito material. Então, assim, o que eu acho, pela minha experiência, eu acho que é aqui quem disse que não era crime, porque ela já tinha 14 anos e não correspondia a elementar do 217A, acertou. Quem não colocou, a maioria, inclusive, dos nossos alunos não colocaram essa parte inicial da absolvição no 386, inciso 3, porque eles não pediram nada de processo, pediram de direito material. Mas eu acho, certo? Tenho 99,9% de certeza que a FGV, na hora do espelho de correção, ela não vai pontuar isso aqui. Ela não vai nem prejudicar, nem ajudar quem falou no 386 ou quem deixou de falar. Então, se você não falou no artigo 386 do CPP, fique tranquilo, isso não vai lhe gerar prejuízo. Beleza? Alguma dúvida sobre a quarta questão para nós finalizarmos? Pergunte agora.
ou só nas próximas lives? Dúvida nenhuma? Deixa eu ver, tem alguém aqui do nosso grupo dos nossos grupos de WhatsApp que estavam assistindo? Cadê? Tem alguém aqui dos nossos grupos de WhatsApp? Estava vendo vocês comentando aqui e tal, que iam assistir a live. Se tiver alguém do nosso grupo de WhatsApp, eu espero que a gente tenha respondido todas as perguntas de vocês. Tá bom? Se por acaso o Fera Avelino tá dizendo que tá aí, se por acaso ficou alguma dúvida, manda lá depois no grupo, quando eu tiver um tempinho eu vou lá e respondo. Beleza? Tranquilo? Bom, crianças, é isso aí, mais uma vez. Tá certo? Tela Oliveira, tá certo, é isso mesmo. Foi a tipicidade na letra B? Sim, foi a tipicidade, não tem crime não. É só você falar que não tem crime, porque a pessoa já tinha 14 anos no momento que praticou o ato sexual. Então é isso, crianças. Quem ainda não baixou lá a calculadora do blog Exame de Ordem, baixe, se inscreva, veja a sua pontuação. O professor André Carneiro está por aqui, um abraço, meu patrão. Baixe lá a calculadora, faça as suas contas. Vou dizer de novo, tá? De novo. Os critérios de correção da calculadora do blog Exame de Ordem, que nossa equipe de advogados colocou, são mais rigorosos do que o da FGV. Então, muito provavelmente, vocês vão ter aí, se você tirou 6,5 lá na calculadora do blog, você vai ter uma nota meio ponto a mais na vida real na FGV. Tranquilo? Continue ligado aqui nas nossas redes sociais, que for aparecendo a gente vai trazendo para vocês. Às 20 horas eu tenho uma live que não tem a ver com a AB, aí é para quem já é operador do direito, a gente vai falar sobre o Estatuto do Desarmamento, a questão de porte e posse, a questão dos CACs. Então, quem já está advogando, quem já passou por esse período de OAB, quem está estudando para concurso também, que tiver interesse, 20 horas, eu vou conversar com o ex-delegado de polícia do Rio Grande do Sul e um dos caras que mais entendem de armas e de legislação de armas para o cidadão. A gente vai conversar às 20 horas aqui no meu Instagram. Cheiro para quem for de cheiro, abraço para quem for de abraço.